Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Paimberné e eu vou apresentar o trabalho então intitulado Uma metodologia para reduzir o custo de aprendizado para técnicas offline de otimização de aplicações paralelas, sob orientação da professora Arthur Francisco Lorenzon. Bom, o paralelismo tem auxiliado na melhoria do desempenho de aplicações de diversos domínios, seja ele por memória distribuída ou memória compartilhada, na área de dinâmicas de fluidos computacional, sequenciamento de genoma e entre outras áreas. Entretanto, a pergunta que eu faço é: a minha aplicação, ela sempre escala conforme eu aumento o número de threads? Isto é, se eu tenho 16 threads, a minha aplicação ela executa com o menor tempo, por exemplo, com o máximo número de threads do meu ambiente? E a resposta para isso nem sempre, pois diversos fatores podem impactar no desempenho da sua aplicação, tanto em hardware quanto software. E em hardware, fatores que podem impactar são como está organizada hierarquicamente a memória do teu sistema computacional. E de software, o compilador que foi utilizado para compilar a tua aplicação, o sistema operacional que está sendo rodado esta aplicação. Então são esses os fatores que podem implicar em um não escalamento da tua aplicação. Entretanto, outras duas perguntas precisam ser respondidas. Existe um número de threads ideal para cada aplicação paralela? E a segunda, como encontrar este número de threads de maneira que eu tenha uma redução de tempo, de energia e de EDP, que é o produto de tempo pela energia que visa calcular um custo-benefício de se executar uma aplicação em um determinado número de threads. Bom, o método padrão, então, para se encontrar um número de threads ótimos é pega essa aplicação e executa da thread 1 até o número máximo disponível no meu ambiente. Bom, utilizando essa técnica, a gente consegue ver nessa imagem, na barra offline L, é apresentado o tempo gasto na fase de aprendizado, mais o tempo da fase estável, que é a execução da aplicação sobre o menor número de threads. Então, a gente consegue ver nesse gráfico que o tempo gasto durante o aprendizado é enorme se eu tenho uma aplicação que executa sobre muito tempo. Se a minha aplicação demora muito tempo para ser computada, ficar testando thread por thread é inviável. Tá? Não existe essa possibilidade. Então, a gente precisa encontrar técnicas que resolvam este problema. E muitas delas já são conhecidas. Duas delas são as técnicas offline e as técnicas online. As offline buscam encontrar o número de threads enquanto a aplicação, antes da aplicação ser executada, e a técnica online realiza uma busca durante a execução da aplicação. Entretanto, se eu tenho uma aplicação que demora muito tempo para ser executada, o método online ele também pode gerar uma sobrecarga considerável sobre a minha aplicação, se tornando assim muitas vezes também inviável, mas ainda assim uma boa alternativa. Porém, e se a minha aplicação possui o mesmo ambiente de execução sobre diferentes tamanhos de entrada? O que eu quero dizer com isso? Essa imagem ela nos mostra a minha aplicação sendo executada com dois tamanhos de entrada diferentes, uma entrada pequena e uma entrada grande. A entrada grande na esquerda e a entrada pequena na direita. Perdão, a entrada pequena na esquerda e a entrada grande na direita. Se vocês compararem o comportamento ao longo das threads desta aplicação sobre os diferentes tamanhos de entradas, são iguais para esta aplicação, tendo como melhor número de threads a mesma, sendo esta a quarta thread. Com base nisso, por que não utilizar então esta pequena entrada para estimar o número de threads para ser computada na entrada grande, tendo assim então uma grande queda na redução do tempo de aprendizado desta aplicação pelo número ideal de threads. Assim, a gente então propõe uma metodologia genérica que reduz o custo de aprendizado de técnicas offline, inferindo o ambiente dessa aplicação paralela como um todo, utilizando apenas uma pequena entrada. Então, agora eu vou seguir com o seguinte sumário, vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho, sobre os resultados que nós obtivemos, a conclusão e trabalhos futuros. Bom, começar pela metodologia então. Esta imagem ela dá um panorama geral
do que foi desenvolvido nesse trabalho. Inicialmente foi desenvolvido um framework, onde inicialmente o usuário define um arquivo binário como entrada e também uma pequena entrada desta aplicação. Com esta pequena entrada da aplicação, é executado um algoritmo de treinamento sobre ela, onde inicialmente dobra-se o número de threads até o número máximo e depois faz-se uma busca entre o menor intervalo e o maior intervalo encontrado, utilizando o método hill climbing, tá? E para que se evite platôs, é feita uma busca lateral no método hill climbing. Com essa thread ótima encontrada, essa thread é utilizada sobre a entrada padrão da aplicação. Bom, este framework foi desenvolvido em Python, na linguagem de programação Python 3.6, onde é utilizado simplesmente Python 3 framework.py, "-b passando o arquivo binário, "-p a interface de programação paralela, sendo ela OpenMP, MPI ou pthreads. Então, foram executadas 18 aplicações já bem conhecidas, 8 do NAS, 4 do conjunto Rodinia, 5 aplicações comumente utilizadas também, e mais uma aplicação real, sendo a Lulest 2.0. Em duas arquiteturas multicores também foram utilizadas, sendo elas um AMD Ryzen 7 1700 e um Intel Core i9 7920X, uma com 16 GB de memória RAM e outra com 32 GB de memória RAM. O sistema operacional, então, um Linux Ubuntu Server, e para cada aplicação essas foram executadas 10 vezes, com um desvio padrão entre os resultados menor que 0,05%. Então, além do mais, nós precisávamos medir, verificar como a pequena entrada se comportava em relação à entrada grande. Então, para isso, nós precisamos mensurar estas entradas para ver se elas se comportavam de maneira similar. E para isso, nós utilizamos o método de correlação de Pearson entre a pequena entrada e a grande. O método de correlação de Pearson ele verifica se dois dados estão tendo o mesmo comportamento, e aí ele correlaciona com base num valor. E nesse valor, quanto mais próximo de 1, a correlação é perfeita. Então a gente consegue ver nessa tabela que a maioria dos valores estão entre 0,9 e 1, ficando alguns casos abaixo desses valores, mas a grande maioria tem uma correlação perfeita entre a pequena entrada e a grande. Então agora eu vou mostrar os resultados que a gente obteve. Então o primeiro resultado vai ser um comparativo entre o método padrão, que é a execução da aplicação sobre o maior número de threads, em comparação à nossa metodologia. Bom, na imagem a gente tem então no eixo X as aplicações, tá? E no eixo Y o EDP relativo de cada aplicação no qual obteve-se a nossa metodologia. A linha representa o valor encontrado pelo método padrão, que é a execução da aplicação com maior número de threads. Então a gente consegue verificar nesse gráfico que a nossa metodologia conseguiu obter valores bem menores que o método padrão para algumas aplicações, sendo uma redução do EDP de 97% para a aplicação NB, e nas aplicações onde o maior número de threads é o melhor conjunto de threads, a gente teve um acréscimo de EDP de no máximo 7% para a aplicação BT. E na média, nós tivemos uma redução de 33% de EDP para essas aplicações. O outro resultado que eu vou mostrar então é o custo de aprendizado em relação ao maior tamanho. Quanto que a gente gastou de EDP para buscar pelo número ideal de threads na entrada padrão em relação à nossa metodologia. Bom, novamente, então no eixo X nós temos as aplicações e no eixo Y nós temos o EDP relativo de cada aplicação e a linha representando justamente o custo de se buscar a thread ideal sobre o maior tamanho de entrada. A gente consegue ver então que a nossa metodologia fica bem abaixo da metodologia padrão de busca de threads, tendo uma média de 88% de redução em relação ao offline L. Bom, vou falar então sobre as conclusões e trabalhos futuros.
Então, a gente propôs uma metodologia genérica, que ela infere o número de threads para uma aplicação paralela com base num pequeno tamanho de entrada, onde foi possível, então, reduzir o EDP em relação ao método padrão em 33% e reduzir o custo de aprendizado em 88% no processador AMD. Como trabalhos futuros, então, nós iremos tentar identificar o número de threads para cada região paralela de uma aplicação. Tendo em vista que uma aplicação possui diversas regiões paralelas, nossa metodologia vai tentar encontrar qual o número melhor de threads para cada região. Fica aqui, então, o agradecimento à FAPERIX e à CNPq e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.